Copacol. Sabor leve, qualidade e confiança. A mais vendida é do Brasil. Copacol, coopera sempre. Em diagnóstico por imagem, escolher bem faz toda a diferença. A RCC é referência em exames como tomografia e ressonância em Campinas. Com corpo clínico especializado, alta tecnologia e uma estrutura pensada para o seu conforto, a RCC oferece estacionamento exclusivo e atendimento aos domingos para ressonância magnética. Agende seus exames pelo WhatsApp 19 997909463. RCC, além da imagem, você. Responsável técnico Dr. José Michel Calaf, CRM 11956. Quinta-feira de Brasileirão na CBN. O Peixe entra em campo na Vila Belmiro. Santos, Remo, às 7 da noite, com Rodrigo Vitar e Gabriel Dudziak. Você curte o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. Na sequência, o Verdão joga pra continuar na ponta. Palmeiras, Grêmio, às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN. Campinas e suas histórias. Três horas 40 minutos, a gente continua a saga pelos monumentos de Campinas. Semana passada esse quadro fez muito sucesso aqui no Campinas e suas histórias, e hoje a gente continua falando sobre eles com Sidney Rocha, professor de História. Olá, Sidney, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde. Olha, a gente vai falar daqui a pouco da estátua do Bento Quirino, que essa é bastante conhecida, inclusive vandalizada, mas eu confesso que anos e anos trabalhando no centro de Campinas, eu nunca vi uma placa de mármore na esquina da Sacramento com a Benjamin Constant. Que monumento é esse? Não se constranja, porque ninguém nunca viu essa placa, todo mundo passa ali. É uma placa pequena de mármore que ela tá encrustada na parede. Se você está na rua Sacramento, bem exatamente na esquina com a Benjamin Constant, se você virar ali para ir sentido da Igreja do Carmo, na parede ali na esquina do estabelecimento comercial, tem uma placa ali agradecendo Quirino Santos, irmão, pela ajuda que deram durante a febre amarela em 1889. Cara, essa placa tá ali desde essa época. E se eu não tiver muito enganado, eu não vi um documento ainda apontando exatamente, mas vi documentos relacionando que ali pode ter sido o comércio, a casa de comércio do Bento Quirino. A casa de comércio dele eu acho que era ali. E aí colocaram na parede, ele era sócio do José Paulino Nogueira. E tinha mais um irmão que era sócio também. E aí colocaram, o comércio deles era ali, colocaram a placa ali agradecendo, porque eles ajudaram demais na época da febre amarela. O Bento Quirino era riquíssimo, o José Paulino era riquíssimo, se eu fosse eles eu tinha fugido, né? Eles ficaram e lutaram contra a praga aqui, junto com a população. Se não fosse José Paulino, talvez não estaríamos conversando nesse momento aqui, né? Olha, o cara foi um herói. O cara ele era o chefe do executivo da cidade, ele podia ter fugido, ele pegou a febre amarela, ele pegou a doença, quase morreu, e ficou por aqui e continuou ajudando a cidade. Só para o pessoal entender, José Paulino Nogueira é da família, né? Do grupo que nós trabalhamos aqui, né? Por isso que eu tô dizendo isso, né? Bom, agora falando de Bento Quirino, é só uma questão. Essa placa, repete, ela fica na parede do estabelecimento? Tem um estabelecimento comercial ali, exatamente na esquina. E essa placa, ela é pequena e ela fica pregada na parede, chumbada na parede, agradecendo ao Santos, o Quirino Nogueira, irmão. O Nogueira é do José Paulino Nogueira e o Quirino é do Bento Quirino. Muito bacana. Bom, agora o Bento Quirino mesmo tá naquela praça que infelizmente, né,
o monumento é bastante vandalizado. Aí é uma homenagem especificamente ao Bento Quirino, a praça tem o nome dele e a estátua dele tá ali, né? O Bento Quirino, o cara é meu herói de infância. O cara era assim, ele era solteiro, não era, ele não tinha aquele problema que a gente tem quando a gente junta 50 conto no bolso, a mulher liga e fala assim, passa ali e traz um creme pro cabelo, mas creme pro cabelo de novo, meu Deus. Ele era solteiro, ricaço e tinha uma conduta ilibada, não tinha um A da cidade para dizer, olha, faltou respeito com alguma moça, faltou respeito com alguma senhora. O cara era um cavalheiro e ficou riquíssimo. Quando ele faleceu, ele deixou uma herança de 1.200 contos de réis. Cara, com 50 contos de réis você comprava uma fazenda, ele deixou 1.200 de herança. E ele ajudou demais a cidade, ajudou a Santa Casa, o Colégio de Culto à Ciência, ajudou a trazer a iluminação pública, ajudou a trazer a ferrovia. Pensa uma benfeitoria para a cidade, a mão dele estava lá. É impressionante. E essa homenagem que você falou do estabelecimento comercial tá lá desde 1889 e o monumento da praça é um pouco mais recente, né? Eu não tenho informação para te falar quando que esse monumento foi instalado ali, mas ele é bem mais recente. Sempre que a gente vê fotografias antigas ali, esse monumento não estava lá, até porque ele faleceu em 1914. Então, seguramente veio depois disso. E do outro lado da praça, Thalita, na mesma praça? No mesmo banco, a estátua também do Carlos Gomes, né? Não só a estátua, né? Essa é uma história bastante curiosa para quem vem de fora e conhece a cidade, né? O Carlos Gomes era um grandíssimo maestro, um cara muito talentoso. Com 15 anos de idade ele já andava pelas fazendas aqui dando aula de música. O pai dele era músico, né? Então ele tocou na banda que recebeu o imperador Dom Pedro II quando esteve aqui pela primeira vez em 1846. Tem uma história muito triste do Carlos Gomes. A mãe dele faleceu baleada quando ele tinha 10 anos de idade. Teve uma vida muito triste, muito sofrida, e aí conseguiu uma bolsa de estudos paga pelo imperador Dom Pedro II, foi embora para a Europa, tornou-se um grande maestro, visitava Campinas de vez em quando, e ele era meio magoado com a cidade, porque a cidade não dava muita atenção para ele. Quando ele ficou doente, a cidade não o recebeu muito bem, mas depois que ele faleceu, a cidade pediu o corpo, né? E aí o corpo dele veio e ficou hospedado na sepultura do Joaquim Ferreira Penteado, lá dentro do Cemitério da Saudade. Ficou lá por algum tempo. E hoje está no mausoléu, né? Hoje muita gente passa ali, vê a estátua e não sabe que o túmulo de Carlos Gomes está ali, né? Ali tem 3 grandes curiosidades que dá para falar sobre essa estátua do Carlos Gomes. Uma, a sepultura dele, de fato o corpo dele está sepultado ali. Outra, a pedra fundamental dessa estátua foi lançada no dia 18 de setembro de 1903. Quem lançou a pedra fundamental para a construção desse monumento túmulo foi o aviador, o Santos Dumont, que esteve aqui especificamente para lançar essa pedra fundamental. Ele ficou hospedado num casarão que ficava logo atravessando a rua, atravessando a Barão de Jaguara. Tem uma galeria ali agora, bem na esquina. Sim. Ali tinha um palacete enorme. Ele ficou hospedado ali, atravessou a rua e inaugurou ali colocou a pedra fundamental. Uma grande curiosidade isso aconteceu no dia 18 de setembro de 1903. Se a gente avança no tempo até 1932, também foi no dia 18 de setembro que os aviões que ele inventou, não com esse propósito, mas inventou, os aviões sobrevoaram Campinas, bombardeando a cidade e mataram o jovem Aldo Chiorato, ali perto da Estação Cultura, também no dia 18 de setembro, coincide com a data que ele visitou Campinas para inaugurar esse monumento túmulo. Olha. E uma outra curiosidade também, você já reparou que tem uma mulher esculpida ali, logo abaixo do maestro? Tem mesmo. Vocês fazem ideia de quem seja aquela mulher? Eu não. Alguns escritores apontam que aquela é a Maria Monteiro, que era parente do Carlos Gomes. Ela simboliza a princesa do Oeste, mas ela é o rostinho da Maria Monteiro. Maria Monteiro, que também foi artista da música, né? Como você já contou aqui outras vezes. É uma grande cantora que também foi para a Europa, bancada pelo Dom Pedro II. Olha, cada história, hein? Campinas e suas histórias. Muitas histórias e é legal a gente conhecer. Olha a Lilian, nossa ouvinte aqui, ela trazendo aqui eu falei no bloco anterior
sobre as palavras de origem inglesa, então ela tá trazendo um feedback aqui pra gente muito positivo, mas tá trazendo um elogio, viu, Sidney? Que quadro maravilhoso, diz aqui a Lilian. É legal porque quem não conhece a história não se conhece, né? A gente conhecer a história é fundamental e é muito legal, cara. A gente descobre coisas a nosso respeito mesmo. É muito, muito interessante, muito bacana. Obrigado, Aline, por estar apoiando a gente. Porque eu falo, a gente muitas vezes, né, passa ali na frente do monumento, né, que tá aí espalhado pela cidade, nas principais ruas, avenidas, mas muitas vezes a gente não sabe a história realmente por trás daquilo, né? E é muito legal a forma até mesmo como o Sidney conta isso pra gente, um bate-papo, né? Não fica aquela coisa de história, né? Muitas datas, ele traz isso com mais leveza também. Ainda que podia ser um pouco mais preservado. No caso do Mausoléu de Carlos Gomes, inclusive eu já vi, chega caminhão da prefeitura lá e dá um banho na estátua. O que me incomoda um pouco é mais o do Bento Quirino ali com tanta pichação, né? E se a gente descer ali para próximo da prefeitura também, o Solar das Andorinhas, ali aquele prédio histórico também, vivem tendo que pintar, porque as pessoas que vandalizam esses monumentos não fazem ideia do que eles representam para a história de Campinas, né, Sidney? Campinas é uma cidade que cresceu demais. A cidade cresceu muito, de 40, 50 anos para cá, a cidade tem mais de 1 milhão de pessoas. Desse mais de 1 milhão de pessoas, não deve ter 300 mil que são daqui, que conhecem aqui, que são originários daqui, que convivem com a história daqui. Tem muita gente chegando e a pessoa chega da sua cidade, da sua região, trazendo consigo a sua história, um pedaço da sua própria cultura. E nós aqui não cuidamos de ensinar essas pessoas sobre a nossa cultura. Eu acho que a gente precisaria procurar aí meios da sociedade campineira, ensinar, falar mais sobre isso, fazer mais isso que a gente está fazendo aqui agora. Precisaria ter mais espaço, mais pessoas fazendo isso, para mais gente conhecer a história. Uhum. E se as pessoas soubessem o tanto que o Bento Quirino foi bom para os pobres, o quanto o Bento Quirino ajudou gente pobre, o quanto esse cara se arriscou para cuidar, para receber os médicos na casa dele, para traçar metas de como cuidar dos pobres, como levar a cesta básica para os pobres, as pessoas respeitariam muito mais, tenho certeza disso. É que é falta de conhecer mesmo. E gente que ajuda os mais necessitados, às vezes, hoje em dia seria criticado, dependendo de algumas pessoas. Sidney Rocha, sempre trazendo histórias fantásticas aqui pra gente. Semana que vem temos outros assuntos sobre a história de Campinas pra gente conhecer cada vez mais a cidade que nós moramos. Claro que a rádio chega pro mundo inteiro pela internet, no dial para toda a região, mas aqui em Campinas a gente se aprofundando cada vez mais para conhecer cada pedaço, como disse a Thalita, onde a gente vai saber que ali tem uma história e muito interessante. Muito obrigado, Sidney, boa Páscoa para você. Até quinta-feira que vem. Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Abraço.